Mas, queridos irmãos, sei que é difícil, mas a gente tem que todavia estar aqui na palavra de Deus, mostrar para os irmãos quanto o Evangelho foi ensinando nos tempos assim, um pouco faltando, não ensinando a verdade, mas umas coisas que contaminou a igreja, que hoje para estar a igreja em ordem de trabalho. Então, eu tenho 2 vídeos postados, está com quase um ano aí, o outro com uns 6 meses. E hoje eu vou repetir as mesmas coisas. Tenho estudado a Bíblia e tenho os dons de Deus comigo, certo? Eu não sou à toa, sou um homem bastante servido pelo meu Pai que está no céu. E foi necessário eu postar esse vídeo para que a igreja viesse acordar enquanto fosse o tempo, porque eu acho que não tem mais tempo, irmão. Tanto já pecaram, que já morreram nesse pecado por mau ensinamento da igreja, sobre lei. A lei foi evoluída lá no Velho Testamento, certo? A lei foi evoluída lá. Mas Jesus disse que tem que cumprir a lei, né? Aqui no Novo Testamento. Mas depois, para frente, logo a gente observou que ele mesmo disse que é tudo pela fé. Ele disse, olha, se o homem tiver fé, tamanho simetria mostrada, ele faz um monte daquele mover de um lugar para outro, com a fé, né? Não é isso? Então, dali começou a palavra trazer só a salvação pela fé, deixando a lei, as obras e procurar implantar a fé, porque a fé foi dada uma vez aos santos e para nós, ficou para nós aqui, com a palavra dele, nós implantar a fé dentro de nós e buscar a fé, porque nós não encontramos a fé se nós não for buscar aqui dentro desse livro. Eu sou uma pessoa que eu sou contaminado com a fé, com a fé. Eu amo muito meu Deus, amo Jesus, o Espírito Santo e amo a palavra dele. Eu acho bonito, eu acho legal mesmo me alimentar da palavra dele. Agora, a salvação pela fé, não foi no dia da você tem que cumprir a lei, você tem que fazer obra, você tem que fazer tudo, nada, não tem que fazer nada. Tem que buscar só a fé. Se nós temos fé em Jesus, nós estamos no céu. Sem fé, nós não vamos a lugar um. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na carta, desculpa, meu irmão, está lá nas cartas de Paulo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós observamos que com a fé nós chegamos no céu. Tem negócio de lei aí, como a religião está aplicando lei, juízo na igreja. O juízo é de Deus, meu irmão. Quando nós temos a fé no nosso coração, nós estamos com o juízo de Deus também, né? Que a fé transmite exatamente o juízo de Deus. Então eu também, eu não dou risada, você vê que eu sou um bastante mais meio sério, sabe? Porque até Jesus não dava dando risada para ninguém. Tem muitas pessoas que acham, pelos filmes, acham Jesus antipático, porque ele não dava risada para ninguém. Mas por a palavra dele também a gente vê que ele é sério. Mas se ele fosse ensinar a rir, o que era que a igreja era hoje? Né? Os discípulos ensinar a rir também, e a igreja só ria hoje, né? O problema é nós ter uma fé no nosso coração, ter o nosso coração bom, porque o que vale não é nós estar mostrando nossos dentes para ninguém, certo? É o que nós temos no nosso coração. Isso aí eu tenho com certeza, meus irmãos, que é exatamente o que faz levar ao céu. Porque até mesmo Jesus foi muito duro ensinando o evangelho, ele não deu moleza para os homens, nem para os discípulos. Você vê que o discípulo podia fazer o que fosse. Ele não chegava para agradecer ou não. Eles tinham que caminhar com ele na fé que ele estava com um homem certo, que era Jesus, certo? Até os discípulos acreditar que Jesus era exatamente o Filho de Deus. Aí, meus irmãos, passou a salvação daqui, ele veio para cumprir a lei. Aí depois aqui ninguém aceitou a lei, né, de Deus de novo, né, nós ficamos aqui rejeitados por ele, né, no pecado, condenados, nós estamos, né, nós sabemos disso, né, que Jesus condenou nós também. Nós somos descendentes da nação condenada que Jesus condenou. Então nós estamos observando, porque diz que Jesus na cruz perdoou aquele povo. Mas aqui na Bíblia não está dizendo que Jesus perdoou. Aqui na Bíblia está dizendo que Jesus perdoou aquele homem que estava
que se arrependeu dos seus pecados, estava passando a mesma coisa mesmo. Aquele povo que zombou dele ali, ele não perdoou ninguém, não. Ele até disse assim, pai, perdoa ele, não sabe o que faz. Mas o pai não deu ordem para ele perdoar. Mas quando o pai deu ordem para ele perdoar aquele homem que estava lá na cruz, ele perdoou, ele disse, Senhor, onde tu estiver, lembra-te de mim. Então Deus virou as costas para o filho de novo, porque Deus virou as costas para o filho, quando ele pediu para perdoar, ele disse que ele não sabia o que fazia, mas ele estava sabendo o que estava fazendo, ele sabia que estava crucificando Jesus, o Filho de Deus, e o sacerdote sabia muito mais, e sabia que estava crucificando o Filho de Deus, certo? Então, meus irmãos, aqui não tem a minha palavra, não, que é a palavra completa. O sacerdote sabia que estava crucificando o Filho de Deus, a inveja foi tão grande que tinha que matar ele. E quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, e eles não pagaram, ofereceram muito dinheiro para que eles mentissem, dizendo que tinham roubado o corpo de Jesus, e Jesus não, e eles não aceitaram o dinheiro, nem os discípulos, nem aquele povo aceitaram o dinheiro deles, será que era Jesus mesmo ter ressuscitado? Ele naquela época não tinha, mas hoje, se vê o dinheiro, disse Jesus, né? Podia dizer que Jesus tinha sido roubado o corpo dele, né? Ele ficava com o dinheiro. Mas, meus irmãos, mas como a salvação ela vem pela fé, eu vim estudando aqui e vim quebrando a doutrina das igrejas, igreja evangélica e a doutrina da igreja católica. Ela foi quebrada, porque não existe salvação por amor. Amor, meus irmãos, amor hoje é tão escândalo, né? A gente está lá, amar uns aos outros é uma coisa, e rejeitar um, né? Vamos lá. Aí nós observamos que o amor não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é a fé. Tem fé? Então é salvo. Depois Jesus falou sobre o grãozinho mostarda, né? Tiver fé, tamanho de grãozinho mostarda, um monte de um lado para o outro. Assim eu li, em toda a palavra estava a salvação pela fé. Toda a palavra, a salvação pela fé. Então, a lei não existe, pessoal, na obra de Deus, mas não existe a lei. A lei era para aquele povo lá, antes de Jesus voltar, né? Antes de Jesus vir, né? Porque antes de Jesus, Deus enviar o Filho dele, ele não conhecia, só conhecia os servos, os profetas, ou os servos de Deus, né? E assim eles não obedeciam. Então Deus enviou o Filho dele, eles também não obedeceram, terminaram levando ele até a cruz. E dali, meus irmãos, na verdade, era outro sangue que tinha que ser derramado, era de Jesus, para levar, remir nossos pecados e levar toda a nossa dor. Mas mesmo assim, depois de Jesus, eles ficaram derramando sangue direto, né? Então, aquele santo foi lavado com o sangue do Cordeiro, aqueles que estavam no coração da terra naquela época, Jesus foi crucificado na cruz, e nós não fomos lavados no sangue do Cordeiro, certo? Nós vamos ser salvos pela fé. Ainda ficou nossa coisa ainda, é mais difícil ainda, né? Porque nós vamos ser salvos pela fé, porque o sangue de Jesus lavou exatamente aquele santo que estava no coração da terra, que João perguntou, Senhor, quem são aqueles homens? E João disse, tu sabe. E ele respondeu, aqueles homens vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e se esbranquearam. Quer dizer que o sangue foi derramado, lavou exatamente as vestes daquele santo que estava no coração da terra. E para nós ficou esse pão aqui. Nós comer desse pão e beber dessa água, nós comer desse pão, nunca mais nós vamos ter fome. Se beber dessa água, nunca mais nós vamos ter sede, não é verdade? Então, a fé, aí ficou a fé, nós vamos ser salvos pela fé. Pela fé. Porque quando Jesus subiu ao céu, ficou os discípulos. E a fé foi dada a eles. Uma fé que foi dada aos santos, que foi os discípulos, aquele menos 60 que estava com ele. Foi dada a fé a eles. Eles subiram ao céu. Agora, aqueles que estavam no coração da terra já eram os santos do tempo de Deus mesmo, antes da vida de Jesus. Então eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e se esbranquearam. E João viu eles no céu. Mas como já foi derramado o sangue de Jesus e lavou as vestes deles, então Jesus deixou aqui para nós seguir o evangelho dele
e implantar a fé em nosso coração, que uma vez foi dado aos santos, e é difícil de encontrar a fé, não é verdade, meus irmãos? O que eu estou vendo aqui, eu ensino aqui o povo, a muita gente, eu estou achando difícil, mas aqui eles estão engolindo devagarzinho, encontram um aqui, outro lá, que encola a palavra, eles bebem quando estão dando algo mesmo, estão dando coração, e estão se firmando mesmo na fé. Mas o mais importante que existe é nós entender que nós não vamos ser lavados no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro já foi derramado e já lavou as vestes dos santos que subiram para o céu. E nós ficou restando nós ser salvos pela fé acerca de uma salvação e pela fé que uma vez foi dado aos santos que santificaram com Jesus, certo? Não foi aqueles justos que subiram o céu, que estavam no coração da terra, que era com Deus, era o justo. E aqueles que eram com fé, que aí sim foi lavado como os discípulos mesmo, foi dada a fé, era Deus da fé. O sangue dele foi aqueles que já estavam na sepultura, como ele também foi para o sepulcro. Daí para cá, meus irmãos, desde o tempo dos discípulos, que Jesus implicou a fé, que era os santos, que tinha menos de 60, ele deixou a fé, implantou a fé no coração deles mesmo. E para nós, nós ficamos excluídos, nós ficamos totalmente excluídos, né, do reino de Deus, né, excluídos do reino de Deus, que nós só podemos alcançar o reino de Deus se nós conseguirmos implantar a fé no nosso coração. Se nós não conseguirmos implantar a fé, de maneira alguma, nós vamos entrar no reino do céu. Certo, irmão? Tem que implantar a fé no coração. Certo? Sem a fé, nós não vamos ficar perdidos. Certo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho evangelizado muito, meus irmãos. Eu tenho evangelizado muito. E as palavras são duras. E eles estão... Eu não falo religião, eu falo igreja. A igreja que Cristo edificou na rocha, né? Que essa igreja foi edificada exatamente na rocha. Aí eu evangelizo bastante. Tanto aqui na cidade quando eu saio, quanto também para as cidades, vizinhos por onde eu ando, eu deixo a palavra do Senhor. Agora eu deixo aquelas palavras verdadeiramente que levam a eles a salvação. E eu digo, eles vão me apredejar aqui. Quando eu termino, fica todo mundo rindo, pedindo para eu continuar mais. Eu digo, não, isso aqui é desse jeito. Outro dia nós vamos conversar em outro assunto diferente da palavra de Deus. E assim nós vamos edificando. Eu tenho certeza que evangelizando desse jeito, vocês vão procurar ler a Bíblia em casa até a fé encontrar no vosso coração. Porque nós que temos fé e nós que andamos em comunhão com Deus, meus irmãos, não tem jeito. Quando nós se encontramos, onde nós encontramos um amigo, nós já vamos começando a congregar, certo? A congregar. E eu tenho congregado por onde eu tenho andado. E não tenho medo de congregar, mas quem quer ver? Às vezes tem muita gente nas praças, nas cidades onde eu ando, e eu começo a congregar com eles, e eles começam a dialogar, e eu começo a derrubar, digo, não, é tudo pela fé, meu irmão. Não tem negócio de obra, porque a obra é a palavra de Deus. Não, estou aqui fazendo uma obra aqui, fazendo o quê? Uma casa para Deus. Complica, meus irmãos, porque a casa de Deus já está feita. É o universo. Agora, quando nós estamos dizendo assim, não, que eu estou na obra. O que é obra? Quando eu estou evangelizando, eu estou na obra de Deus. Eu estou evangelizando, certo? Mas que não ficou para todo homem evangelizar. Nem todo homem que está aí nos altares tem o dom de Deus para evangelizar. Isso é um evangelho totalmente para justo, do qual também a igreja fica totalmente cativa, sem ter nada mesmo, porque fica seco, é uma lata rebolando, certo? Não tem como buscar em Deus a sabedoria do Espírito Santo. Eles procuraram a riqueza e não procuraram a palavra, não procuraram implantar, buscar as coisas celestiais, mas correr para os bens terrestres. É tanto que os donos dessas igrejas aí que eles dizem, é tudo bilionário, né? Bilionário. E quando quer fazer qualquer coisa, ainda tem que ser com a campanha. A igreja tem que fazer com a campanha. Meus irmãos, o negócio é assim mesmo. A gente tem que ir vivendo aqui no meio enquanto dá, né? Mas sabemos nós que hoje eu só falar sobre a fé mesmo, certo? Nós só vamos ser salvos se for pela fé, certo? Não é com obra e nem com lei. Porque se nós tivermos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na fé em Deus, é a fé que o Espírito Santo está nos cuidando aqui na terra, se nós temos a fé, nós estamos com o juízo de Deus, certo? Se nós botar fé no nosso coração,
na nossa memória está o juízo de Deus. Mas se nós não tiver fé no coração, nós estamos fazendo, nossa mente está com as coisas do mundo. Nós só corremos as coisas do mundo. Nós só corremos as coisas do mundo. Agora, entre essas coisas, todas que está acontecendo, meus irmãos, tem uma coisa verdadeira que eu sei que tem, é a obra de Deus. Tem uma obra que é de Deus. E essa obra que é de Deus, ela vai ser executada exatamente com aquele que Deus chamou. Vocês sabem que Deus chamou Deus enviou um filho dele, e ele enviou a igreja para testificar essas coisas. Ele disse, eu, Jesus, enviei o meu servo para testificar essas coisas na igreja. Esse servo é esse mesmo, meu irmão, porque o que tinha de bom, o tesouro que Jesus tinha para revelar, ele já revelou esse homem. O tesouro que estava com Deus também, Deus passou para o filho dele, ele revelou para esse homem, está tudo revelado. E não tem mais o que ele revelar para ninguém. Agora, nós temos que, a partir de 2000 para cá, deixa bem parecido, meus irmãos, o que fechou mesmo, Jesus fechou a porta do céu, entregou a chave da porta do céu e a chave do abismo a Pedro. Mas eu só estou falando aqui em salvação. Depois eu vou fazer outro vídeo. Eu estou falando aqui em salvação. A salvação é pela fé. Aqui quem está falando é um profeta de Deus. Não é pessoas que mentiu antes e está ouvindo o profeta de Deus falar a verdade e está nas redes sociais enriquecendo às custas da palavra de Deus, não. Tá bom, meus irmãos? Aqui é um profeta de Deus. Eu recebi de graça de Deus e de graça dai. Se eu recebi de graça dai. Eu não estou cobrando nada nas redes sociais, eu não estou cobrando nada a ninguém, mas eles estão querendo enricar, não dê ouvido a esses falsos profetas não, meus irmãos, que eles hoje estão fazendo de santo, mas eles já estão no buraco, porque eles têm que dar conta das almas que já foi para perdição, aí por isso eles se perderam também. Não adianta agora querer tapar o sol com a pedreira, que não vai tapar não, que Jesus já marcou todo mundo lá no céu, só vemos com o resto mesmo aqui na terra, tá bom, meus irmãos? Mas eu quero que todos que ouvem esse vídeo, que faça parte desse resto que Jesus vem buscar. Amém, meus irmãos?